Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Dentro de instantes estaremos compartilhando com você mais um estudo sobre o último dia de Jesus antes da sua crucificação. Mas antes nós vamos ler e conversar com uma irmã que nos enviou uma carta que vem da cidade de Anápolis, no estado de Goiás. Nessa carta encontramos as seguintes palavras: sempre estou ouvindo Através da Bíblia, que é um programa que edifica o cristão fiel. Esse programa me traz o verdadeiro alimento espiritual. Dou graças a Deus pela existência do mesmo. Muito obrigado, querida irmã. Agradecemos por suas palavras de encorajamento. Nós temos respondido às cartas que recebemos com muita alegria, pois no auditório nós conhecemos os resultados do nosso trabalho. Mas pelo rádio, o processo é diferente. Nós dependemos das cartas de vocês para termos uma ideia do alcance e do valor do programa. Por isso, nós somos sempre gratos a vocês por suas informações. Você sabe que no final do programa damos o nosso endereço. Por favor, anote-o corretamente e depois nos escreva. Nós queremos desenvolver a nossa comunhão. Agora quero convidá-lo para aquele momento especial de oração, quando buscamos a presença de Deus. Vamos orar. Pai de amor, agradecemos o teu cuidado em nos motivar ao estudo da tua palavra. Suplicamos, Senhor, a iluminação e a capacitação do teu Espírito para que possamos estudá-la e aplicá-la em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Você se lembra do último programa? Isso mesmo. Estudamos nos últimos versos, de 69 a 75, a negação de Pedro. Eu sei que alguns talvez estejam perguntando, por que Pedro, que passou 3 anos com Jesus, negou daquela maneira? Creio até que alguns já pensaram, se fosse eu seria diferente. Eu não negaria Jesus. Mas será mesmo? Depois de ter sido pressionado fortemente e negar por 3 vezes o Senhor Jesus, Pedro ouviu o galo cantar. E esse foi o sinal para que ele caísse em si. Querido amigo, Pedro negou a Jesus porque ele ainda não reconhecia sua fraqueza. Ele não tinha ideia de quão fraco ele era. Quantas vezes cremos que aquilo que aconteceu com o irmão não aconteceria conosco. Quantas vezes condenamos Pedro, que negou a Jesus, mas ao invés de olharmos para os outros, nós temos que olhar para nós mesmos e reconhecer a nossa inclinação de nos safarmos das situações difíceis, mesmo que para isso tenhamos que negar a Jesus. Quantas vezes nós fazemos isso sem pensar? Mas a boa notícia, em todo esse triste episódio, é que Jesus, com seu amor e compaixão, já havia orado por Pedro para que ele não desfalecesse. E é exatamente isso que acontece quando nós negamos o nome que levamos. Quando negamos sermos cristãos, nos sentimos abalados, envergonhados e desfalecemos até. Mas Jesus é o nosso amável Salvador. Quando Pedro se deu conta do que havia feito, e tendo olhado para Jesus, conforme Lucas 22:61, Pedro desabou num choro amargo, convulsivo, um choro de arrependimento. Querido amigo, o arrependimento faz toda a diferença. Sabemos que depois Pedro foi restaurado e tornou-se um homem usado por Deus. Mas sabe qual é a diferença entre Pedro e Judas? Pedro arrependeu-se, mas Judas não. Judas teve remorso, e o remorso leva à morte. O arrependimento leva à restauração. Querido amigo, não deixe que o inimigo coloque culpa sobre você. Não deixe que ele o acuse e lhe diga que não há perdão. Não, de jeito nenhum. Arrependa-se, pois Jesus é um Senhor perdoador. Muito bem, vamos agora para o capítulo 27. Queremos nesse programa estudar os eventos finais antes da crucificação do Senhor Jesus. Mateus relata a entrega de Jesus a Pilatos, relata o suicídio de Judas, o julgamento de Jesus por Pilatos e a entrega de Jesus aos soldados, e sendo depois Jesus ajudado por Simão o Cirineu ao caminhar para o Gólgota. São cenas, na verdade, impressionantes. Eu gostaria que você tivesse a sua Bíblia aberta
e seu coração e mente transportados para aquelas primeiras horas da manhã de sexta-feira. Vamos aos fatos sobre o julgamento de Jesus. Você deve se lembrar que Jesus estava perante o Sinédrio, a alta corte de juízo de Israel. O Sinédrio, que deveria fazer justiça, já estava preconcebido contra Jesus a tal ponto de que, conforme 26:59, eles procuraram alguma testemunha falsa com a finalidade de o condenarem à morte. Procuraram tanto que, por fim, encontraram 2 falsas testemunhas. Diante das acusações e diante do silêncio de Jesus, o sumo sacerdote deu checkmate na questão. Ele colocou Jesus sob juramento para dizer se ele era ou não o Messias prometido, conforme o versículo 63. Jesus, tendo admitido que o sumo sacerdote falara a verdade, a reação do Sinédrio foi a esperada. Condenaram Jesus, pois não tinham a menor vontade de aceitá-lo como Messias. Para eles, isso era uma blasfêmia, e uma blasfêmia tal que merecia a morte, sem mais necessidade de testemunhas. Em consenso, então, e certamente agitados diante da possibilidade de concretizarem os seus planos, todos concordaram: é réu de morte, é réu de morte. Incapazes de esconderem o seu veneno por mais tempo, os acusadores de Jesus se degeneraram em zombarias e agressões descontroladas contra o próprio Senhor Jesus, conforme os versículos 67 e 68. A próxima cena em que Jesus está presente já ocorre bem cedinho na sexta-feira, provavelmente ao raiar do dia, logo depois das 6 horas da manhã, quando começava oficialmente o dia judaico. Conforme nós lemos em 27:1, todos os participantes do tribunal judaico, tendo chegado a uma decisão formal condenando a Jesus à pena de morte, foram buscar a autorização que só poderia ser dada pelo supremo governador romano. Um segundo julgamento era necessário. Por isso amarraram Jesus e o levaram, conforme o versículo 2, e o entregaram ao governador Pilatos. Mas nesse julgamento, diante de Pilatos, os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus teriam de apresentar suas acusações em termos políticos. Certamente Pilatos não teria dado a menor atenção se eles apresentarem somente a questão da messianidade do Senhor Jesus. Veja só, querido amigo, se a acusação fosse apenas sobre questões de interpretação das Escrituras, certamente Pilatos não julgaria e nem teria capacidade para fazê-lo. Mas sendo uma acusação religiosa, o governador não queria nem saber das coisas. Mas, se por outro lado, fosse uma questão, essa questão do messianismo fosse vinculada à questão da autoridade política, aí sim ele daria atenção ao assunto. Se essa questão de Jesus se apresentar como Messias desafiasse e, em certo sentido, ameaçasse Roma, então a acusação se tornava uma traição, uma ofensa capital, uma ofensa oficial contra Roma. Por isso é que Jesus, conforme o relato de Lucas 23:2, foi apresentado como alguém que ensinava que não se devia pagar tributo a César e que ele era o rei dos judeus. Ora, diante disso, então, Pilatos percebeu que a acusação se tornava uma traição, uma ofensa contra Roma. Por isso é que no versículo 11, Pilatos perguntou a Jesus: és tu o rei dos judeus? Ao que Jesus respondeu novamente: tu o dizes. Mas mesmo diante das crescentes acusações dos principais dos judeus, Jesus permaneceu calado, sem nada responder. Querido amigo, você consegue visualizar a cena? Pense comigo. Imagine, todos estavam no pátio, pois os judeus não podiam entrar na casa de um gentio para não se contaminarem e poderem participar da Páscoa. Jesus estava amarrado. Pilatos estava sentado, provavelmente, no seu trono de governador. Estavam frente a frente. Veja só, de um lado, o representante do maior império mundial, e do outro lado, o rei dos reis, o representante do reino dos céus, o reino que invadiu a história humana. Lá também estavam os principais sacerdotes em pé, e em completo descontrole levantavam suas vozes em acusações diante de Pilatos. E certamente, não a multidão que aclamara Jesus dias anteriores ao ele entrar em Jerusalém, mas, com certeza, um bom grupo de pessoas, curiosos até com os acontecimentos, estavam bem próximas aos líderes judaicos. Você consegue perceber o que cada um deles estava sentindo? Embora Pilatos, conforme as descrições dos 4 evangelistas, fosse um homem fraco e mau, ele não era ignorante, não era um tolo.
Afinal, ele tinha conseguido a função de governar a Judéia e tinha confiança de Roma. Pilatos, certamente, conforme o versículo 18, percebeu que os líderes judaicos, que eram claramente opostos ao domínio romano sobre Israel, não entregariam alguém às autoridades romanas se eles pensassem que, de fato, essa pessoa pudesse libertá-los do domínio romano. Pilatos percebeu que a motivação dos líderes judaicos era suspeita. Pilatos percebeu a inveja nos seus corações e em suas acusações, mas sendo um homem fraco e não vendo acusação séria contra Jesus, ele não foi justo e usou de uma maneira muito especial para sair da enrascada. Conforme os versículos 15 a 17, na época da Páscoa, havia uma prática entre os judeus. Como a cidade estava repleta de peregrinos, cheios de alegria, de júbilo pela festa, havia o costume de se conceder a anistia a um preso, de conceder um indulto a algum prisioneiro, e quem tinha o poder de fazer isso era o governador romano. Não achando culpa em Jesus, depois de ter conversado com ele, conforme João 18, 33 a 38, e depois de receber o recado de sua mulher de que não se envolvesse com aquele justo, Pilatos tentou libertar Jesus, propondo ao povo que escolhesse anistiar entre Jesus e Barrabás. E conforme Marcos 15, 7 e Lucas 23, 19, esses dois evangelistas o caracterizam como um homem culpado de assassinato diante de um motim. Diante das acusações, Pilatos tentou mais uma vez uma saída, que só é relatada por Lucas, conforme Lucas 23, 8 a 12. Pilatos ouviu que Jesus vinha ensinando a sua doutrina ao povo desde a Galiléia até a Judéia. Sendo a Galiléia a jurisdição de Herodes Antipas, e estando Herodes no seu palácio em Jerusalém por causa da Páscoa, Pilatos, para se safar daquele problema, mandou Jesus para ser julgado por Herodes. Então imagine a cena. Jesus está preso, sendo empurrado pelos soldados romanos, atrás deles todo o grupo do Sinédrio, provavelmente os 70 homens que constituíam aquela corte suprema, e ainda mais um bando de curiosos que cada vez ia crescendo mais, sem saber na verdade o que estava acontecendo. Chegando ao palácio de Herodes, Herodes interrogou Jesus por algum tempo, mas Jesus permaneceu em silêncio, enquanto os líderes judaicos o acusavam com grande veemência. Diante daquele quadro, Herodes, juntamente com seus, tratou Jesus com grande desprezo e, ironicamente, talvez por sugestão dos soldados romanos, deixou que lhe vestissem um manto vermelho, na verdade um manto velho com que os soldados se protegiam durante as noites, e mandou Jesus então de volta para Pilatos. Lucas nos mostra que Pilatos, tendo recebido Jesus e tendo que decidir, por 3 vezes ele tentou libertá-lo. Veja só isso em Lucas 23, 4, 23, 14 e 23, 22. Na verdade, Pilatos disse que não tinha achado nele crime algum e assim, depois de mandar açoitar Jesus, ele iria soltá-lo. Diante da opção dada por Pilatos, qual dos dois vocês querem que eu vos solte? O povo, instigado pelas autoridades judaicas, conforme Mateus 27, 20, pedia que Barrabás fosse solto. Pilatos, então, demonstrando toda a sua inconsistência e não resistindo à pressão, numa derradeira tentativa, ele perguntou-lhes: que farei então de Jesus chamado Cristo? Isso é, que farei de Jesus o Messias, o ungido? Perceba, querido amigo, que mesmo sem saber, Pilatos estava oferecendo uma oportunidade singular às autoridades e ao povo judaico reconhecerem a Jesus e aceitá-lo como Messias, o enviado de Deus. Mas como estavam cegos, como estavam fechados para a verdade espiritual. Perceba então, querido amigo, que por terem um conceito inadequado do Messias, pois queriam um Messias político, poderoso, um rei de um reino que os libertasse de Roma, os judeus não perceberam em Jesus o verdadeiro Messias, que os libertaria dos seus pecados e os conduziria para o verdadeiro reino, isto é, o reino dos céus. Agora, pergunte a você mesmo: você reconhece Jesus como rei de sua vida? Querido amigo, você o aceita com aquilo que ele faz por você? Ou você deseja e até exige que ele faça e haja conforme o seu querer, suprindo cada uma das suas necessidades? Infelizmente,
Muitas pessoas que só aceitam Jesus, ou só aceitariam Jesus se recebessem as bênçãos e os benefícios que ele pode dar para suas vidas. Ah, querido amigo, eu espero sinceramente que você que esteja me ouvindo agora, não seja como essas pessoas. Se Jesus de fato é o teu Salvador e o teu Senhor, aceite com alegria tudo o que ele tem permitido que você experimente e louve a Deus por sua graça maravilhosa. Mas voltando ao texto, Pilatos, sendo temeroso como ele era e não suportando a pressão à sua volta, ouvindo a decisão do povo, crucifica-o, crucifica-o. Pilatos, então, vendo que não conseguia nada, e pelo contrário, diante da sua indecisão, ele estava provocando um aumento do tumulto, ele tomou uma atitude que ficou conhecida pela história como a atitude de Pilatos. Sabe qual foi ela? Isso mesmo. Ele, não querendo sentir-se culpado pela atrocidade que iriam cometer contra Jesus, pediu que lhe trouxessem água e, num gesto que revelou a sua falta de liderança, de coragem e caráter indeciso, ele lavou as suas mãos, tentando se eximir da responsabilidade, tentando remover com a água uma mancha tão profunda no seu interior. Pilatos pensou no seu futuro político. É, isso mesmo. Pilatos dependia da sua habilidade para manter a paz. E temendo um tumulto generalizado, ele decidiu que o seu futuro político era muito mais importante do que as exigências da justiça. Pilatos poderia ter libertado Jesus conforme Atos 3, 13 e 14. Mas por não ter coragem suficiente, tentando se desfazer da responsabilidade pela morte de um justo, ele disse perante o povo e as autoridades judaicas: olha, eu estou inocente do sangue desse justo. Fique o caso com vocês, tomem vocês a decisão. Ah, querido amigo, as autoridades judaicas, isto é, o Sinédrio, a Corte de Justiça, era formada por 70 anciãos que eram judeus casados com mais de 30 anos de idade. Sem pensar na consequência das suas palavras, diante da indecisão de Pilatos, que declarara a sua inocência do sangue de Jesus, veja só, as autoridades e o povo responderam: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Sim, querido amigo, de fato isso aconteceu. 40 anos depois, quando Roma invadiu Jerusalém, através do Marechal Tito, no ano 70, os judeus experimentaram um holocausto como nunca foi visto antes ou depois, conforme nós já tínhamos mencionado. Conforme Joséfo, um historiador antigo, nos 4 anos em que Jerusalém ficou sitiada, do ano 66 a 70, o sangue judeu jorrava torrencialmente. Veja só, em Cesareia morreram 20.000 judeus, em Citópolis foram massacrados 13.000 judeus, em Alexandria foram chacinados 50.000 judeus, em Gamala até bebês foram trucidados, mas em Jerusalém o massacre foi indescritível. Havia fome a tal ponto que alguns chegaram a comer seres humanos, e a população como um todo só tinha para comer, veja só, as solas dos calçados e os cintos velhos. E quando à noite tentavam sair da cidade para apanharem algumas plantas, eram apanhados pelos soldados e em seguida eram crucificados. Joséfo relata que diariamente morriam mais de 500 judeus crucificados. De tal maneira isso acontecia que chegou uma época que não havia mais madeira para confeccionar as cruzes, querido amigo. No final, quando o Marechal Tito invadiu, derrubou e ateou fogo no templo em Jerusalém, o saldo dos 4 anos de sítio foi impressionante. Mais de 1 milhão de pessoas tinham morrido assassinadas das formas mais violentas possíveis. Veja só, o sangue daquele inocente, o sangue de Jesus, o sangue daquela injustiça tinha caído sobre os judeus e sobre os seus filhos. Ah, eu creio que se as autoridades judaicas tivessem previsto toda aquela tragédia, certamente eles não teriam pronunciado as palavras do versículo 26, caia sobre nós o sangue dele. E no versículo 27, diante do ódio dos judeus contra Jesus, Pilatos então mandou soltar Barrabás, e depois de ter açoitado duramente o Senhor Jesus,
o entregou para ser crucificado. Então o texto prossegue e nos versos 27 a 31 percebemos a conduta dos soldados romanos. A atitude dos soldados romanos demonstrou a degradação que pode chegar à humanidade. Veja só, assim como ocorreu em nossas épocas, assim como ocorreu em Auschwitz, na Segunda Guerra Mundial, ali também foi vista a brutalidade de uma autoridade descontrolada e irresponsável. As chicotadas, versículo 26, faziam parte do procedimento padrão contra os prisioneiros que seriam crucificados. Mas a zombaria selvagem, conforme versículos 27 a 31, não era o padrão. Os soldados certamente pensaram que estavam sendo irônicos ao chamarem de rei um homem que estava sendo acusado de traição e dentro de algumas horas iria enfrentar a cruz. Ah, querido amigo, sem saber, esses soldados estavam profetizando sobre o Rei dos Reis. A glória desse rei era a coroa de espinhos e o seu trono era a cruz. Jesus estava debilitado, sim, fisicamente. Não tinha dormido, tinha sido traído, tinha sido negado, tinha sido injustiçado e ferido de várias maneiras. A coroa de espinho perfurava-lhe a fronte. O sangue escorria por sua face. Zombarias, cuspes, xingamento eram direcionados a ele. Mas, querido amigo, Jesus sofria dores interiores. A dor provocada pelo meu pecado e pelo seu pecado. A cruz era pesada. E conforme o versículo 32, Jesus teve que ser ajudado, teve que obter ajuda para carregá-la até o Calvário. Foi Simão, o sirineu, que ajudou Jesus a carregar a cruz. Mas, querido amigo, a cruz não era pesada apenas fisicamente. Ela estava pesada também por causa do seu pecado e do meu pecado, por causa do pecado de toda a humanidade. Mas Jesus foi firme, resoluto, até o fim. Voluntariamente, o Senhor Jesus se entregou por você e por mim, dando a sua vida por nós, morrendo para que tivéssemos vida. Querido amigo, estamos chegando ao final desse programa. E vale a pena termos um tempo de reflexão sobre esse ato tão maravilhoso do amor de Deus para conosco. Pense um pouco sobre o que você tem feito com esse amor que o Senhor Jesus demonstrou por você. Pense um pouco no amor que Deus tem demonstrado para você. Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, tendo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ah, querido amigo, essa salvação é sem igual. E pobre de nós, se rejeitarmos essa tão grande salvação, conforme diz o autor de Hebreus. Jesus foi até o fim. Jesus deu a sua vida por nós, morrendo para que nós tivéssemos vida. Querido amigo, como nós falamos, Simão teve que carregar a cruz pelo Senhor Jesus, mas Simão fez isso apenas fisicamente. Quem carregou a cruz do Senhor Jesus em termos espirituais? Ninguém. Ninguém. Quando Jesus, inclusive, foi crucificado, numa situação completamente inexplicável para a mente humana, até o Pai virou a face para o Filho. Jesus sofreu tudo o que ele sofreu, isoladamente, sozinho, desprezado, por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. Querido amigo, Jesus muitas vezes ainda se encontra sozinho, batendo a porta do nosso coração, desejando entrar. Mas se nós não abrirmos, ele não pode entrar. Ele espera ser convidado. Portanto, fica o desafio para que você tenha ele como o rei da sua vida. Chegamos ao final desse tempo de estudo. Que salvação maravilhosa nós temos em Jesus. Agradeça a Deus por isso. Um abraço e até o próximo programa. Terminamos.